Olá, me chamo Francisco. Juntamente com os meus colegas Gabriel e Luca, vou apresentar sobre Critical Path, identificação e gerenciamento do caminho crítico em projetos, que é basicamente encontrar o caminho mais longo em um grafo direcionado a cíclico ponderado. Bom, para contextualização, o método caminho crítico, conhecido como CPM, surgiu na década de 1950 como uma forma de organizar projetos grandes e complexos, especialmente na indústria e na construção civil. A ideia central é simples: projetar um fluxo de atividades e descobrir quais delas são essenciais para que o projeto termine no prazo. Hoje, o caminho crítico é utilizado em praticamente qualquer área que envolve planejamento, como engenharia, logística, TI, manutenção e até gestão de equipes. Ela ajuda a transformar um conjunto de tarefas em uma programação clara e lógica, evitando improviso e atrasos. O caminho crítico é importante porque ela aponta exatamente quais atividades não podem atrasar. Essas atividades formam um caminho que determina a duração total do projeto. Então, quando um gestor sabe qual é o caminho crítico, ele consegue direcionar atenção e recursos para as etapas mais sensíveis. Na prática, ele melhora a previsibilidade do cronograma, ajuda a tomar decisões rápidas quando surgem problemas e permite acompanhar o progresso de forma muito mais eficiente. Ele é como um mapa que mostra os pontos mais frágeis do projeto. Para entender o caminho crítico, precisamos lembrar de alguns conceitos básicos. Primeiro, é a atividade. É qualquer tarefa que faz parte do projeto. É a duração, que é o tempo necessário para realizar essa atividade. Também temos as dependências, que são as ligações entre as tarefas, sendo que algumas só podem começar depois que outras terminam. Outro conceito é a folga, que é o tempo que uma atividade pode atrasar sem prejudicar o projeto todo. E por fim, o próprio caminho crítico, que é a sequência de atividades que define quanto tempo o projeto vai levar. Se qualquer atividade dessa sequência atrasa, o projeto inteiro atrasa também. Bom, eu sou o Gabriel Quaresma e eu vou falar sobre o exemplo prático. Aqui a gente tem uma tabela mostrando um projeto composto pelas atividades A, B, C, D, F, G e H, a duração das atividades e a dependência delas, né? Quais atividades a gente tem que fazer antes de começar as próximas atividades, né? Então, para a gente achar o caminho crítico desse projeto, a gente primeiro tem que montar um gráfico com essas atividades e a duração delas. Montando o gráfico, ele ficaria da seguinte forma: começando no source, terminando no sync, e a gente preenche o gráfico com as nossas atividades, e as arestas desse grafo serão o tempo que leva para terminar essas atividades, né? Então, como o caminho crítico funciona? A gente então vai caminhar pelo gráfico da esquerda para a direita, achando então o tempo, né, que se inicia as atividades e o tempo que termina elas, né? No caso, a atividade A começa no 0, né, que é o início do nosso projeto. A primeira atividade tem que ser feita e ela vai terminar no 3, né? E a nossa atividade H, que é a última atividade que a gente vai fazer, ela começa no 16 e vai terminar no 19, né? Então, tendo caminhado pelo grafo, a gente vai perceber que descobrir o tempo total, né, pra gente ter o nosso projeto, que é 19 nesse caso. E agora, para a gente achar o caminho crítico desse projeto, a gente tem que então fazer o caminho inverso do grafo, né? Então, saindo do H em direção ao A, né? A gente sabe que o H ele começa em 16 e a gente tem duas outras atividades, né? Que o H depende delas, né? Para começar, que é o F e o G. O F ele termina em 7, né? Enquanto o G termina em 16. Então a gente pode perceber que do fim do F até o início do H existe uma folga ali, né? Agora, do G para o H não existe nenhuma folga. Então a gente vê que o G vai ser parte do nosso caminho crítico, né? Agora, indo do G, caminhando, né, em direção ao A, o E a gente percebe que, de novo, tem uma folga, né? Porque ele termina com 6, enquanto a atividade D termina com 12. Então a gente sabe que a atividade D vai ser parte do nosso projeto, do nosso caminho crítico, no caso. Então, como do D a gente só pode ir pro B e depois pro A, então a gente vai saber que o nosso caminho crítico então será da atividade A, B, D, G e H, né? Como a gente pode ver aqui, enquanto as atividades C, E e F, apesar delas, né, a atividade E depender para ser terminada para começar G e a F ser terminada para começar H, existe um tempo de folga para executar essas atividades C, E e F, né? Elas não precisam ser feitas de imediato, né? Ou elas podem demorar mais que as outras, né? Porque existe um tempo de folga.
E então é isso do nosso exemplo prático. Bom, nós adaptamos uma questão de concurso e a questão é o seguinte: em um projeto, o método caminho crítico CPM é utilizado para identificar letra A sequência de atividades que possuem maior folga, letra B, a sequência de atividades cujo atraso afeta diretamente a duração total do projeto, letra C, as atividades que podem ser terceirizadas e letra D, a ordem cronológica natural das tarefas, independente de dependências. E a letra E é a rota mais rápida para a execução paralela das atividades. A resposta correta é a B. Isso porque o caminho crítico é justamente a sequência de atividades cujo atraso impacta diretamente a data final do projeto. Essas atividades não têm folga, então se uma delas atrasa, não existe o campo para compensar depois. O projeto termina mais tarde. As outras alternativas não se encaixam. O CPM não identifica terceirização, nem atividades com maior folga, nem ordem cronológica natural. Ele foca no que é crítico para manter o projeto dentro do prazo. Então, na segunda questão de concurso, trouxemos a questão quando a gestão de projetos de uma organização é feita com base na metodologia CPM. Isso significa que o denominado caminho crítico formado por letra C, atividades que não podem sofrer atrasos, sob pena de comprometimento do prazo estimado para a execução do projeto. Porque o caminho crítico é definido justamente pela sequência de atividades que não possuem folga. Se qualquer uma delas atrasar, a data final do projeto muda imediatamente. Bom, e essas foram as referências que nós utilizamos e assim encerramos nosso trabalho.